as nossas Bíblias, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, é um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus, ela é nova, né, irmãos? O seu conteúdo, ele nunca se esgotou e jamais vai se esgotar. E toda vez que nós lemos e meditamos na palavra, o Senhor tem sempre algo a nos falar. Então, em 2 Reis, capítulo 5, depois do Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Quem achou, diga amém. Amém. Aqui tem escola dominical, né? Que tem ensino, eu tenho certeza disso. O subtítulo fala que Naamã é curado da lepra. Vamos ler a partir do verso de número 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este um varão, homem valoroso, porém leproso. Verso de número 2: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós temos um texto e quando nós passamos a meditar, nós conseguimos extrair algumas lições importantes para serem aplicadas na nossa vida espiritual. O texto fala de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um homem conceituado. Naamã, ele era um general da Síria, um homem que tinha uma grande admiração pelo rei da Síria, pela sua tropa que ele comandava. Ele trouxe muitas vitórias para a Síria. Na verdade, Naamã, ele era um colecionador de vitórias. Ele era temido pelos seus adversários e ele era querido pelos seus compatriotas. Mas Naamã, ele trazia consigo um problema muito grande, conforme nós lemos aqui no texto. Naamã, ele era leproso. E na época, a lepra, ela não tinha cura para a lepra, né? Hoje, graças a Deus, nós temos tratamento e a cura para a hanseníase, né? Como é conhecida. Mas na época não existia ainda a cura para esta doença. E Naamã, apesar de todo o seu prestígio, Naamã, apesar de toda a sua honra que ele tinha diante do rei da Síria e dos seus compatriotas, apesar do seu dinheiro, da sua fama, da sua religião, mas nada pôde fazer, nada por Naamã. Então, né, meu pastor, eu aprendo aqui que nem tudo a fama pode fazer, né? Nem tudo o dinheiro pode fazer. Existem coisas que só o nosso Deus, ele pode resolver. É verdade. Eu acredito que quando Naamã ele chegava do campo de batalha, da sua casa para descansar, que ele tirava a sua armadura para se lavar, para tomar um banho, Naamã se deparava com aquela enfermidade. Não sabemos em que parte do corpo, né? A Bíblia não relata, mas ele possuía essa enfermidade. Eu acredito que uma grande tristeza tomava conta do coração de Naamã e ele ia dormir muito triste. Muitas das vezes a pessoa está falando, está brincando, está conversando, mas muitas das vezes dentro do seu coração ela traz uma tristeza que só Deus sabe, não é verdade? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, o que você tem enfrentado, se tem alguma tristeza que está querendo se apoderar do seu coração. Eu quero dizer que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Deus
propósito na vida de Naamã, porque o Senhor Jesus, ele veio para todos, independente de raça, de cor, independente de religião, porque religião não resolve o problema de ninguém, mas Deus, ele tinha um plano na vida de Naamã. E no decorrer desta mensagem, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aqui tentar falar acerca de como Naamã, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Então preste atenção e veja a forma como Deus, ele trabalha para alcançar uma vida. Uma vida tem um valor muito grande para Deus. Às vezes a pessoa fala assim: acho que Deus não se importa comigo. Se Deus, ele não se importasse com você, meu irmão, ele não daria o seu filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. A Bíblia diz que nós somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. O ouro de Ofir é um ouro preciosíssimo, né? E nós somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. E prosseguindo aqui na mensagem, no verso 2, diz que saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da casa de Naamã, né? Deus permitiu que a Síria invadisse Israel, porque Deus é assim, irmãos, Deus é amor, mas Deus é um Deus de justiça. Então, quando o povo desobedecia, Deus entregava nas mãos dos seus inimigos, né? Existe luta na vida do crente que é ele que procura, não é o diabo que traz, não, irmão, né? Às vezes a pessoa fala: o diabo está furioso, mas nem sempre, né, irmão? Às vezes eu estou procurando a luta com minhas próprias mãos. São consequências dos meus erros, das minhas falhas, da minha desobediência. E Deus, ele permitiu, né, que a tropa da Síria invadisse Israel e entregasse e fosse levado, né, para a Síria. E no meio desse povo que foi levado, estava ali uma menina. E eu gostaria de chamar a atenção acerca desta jovem. A Bíblia não fala o nome dela, não é verdade? A Bíblia não diz que ela tinha cargo na igreja. A Bíblia se limita a dizer que ela era uma menina, né? E para se fazer a obra de Deus, irmão, não precisa ter carteira de pastor, de missionário, não. Nós temos da parte de Deus uma ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. O ir de Jesus é para toda a igreja, não é só para o ministério, não é só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, não. Aquela menina, ao chegar na casa de Naamã, ela tomou conhecimento do problema de Naamã, que ela ficou ali a serviço na casa de Naamã, e certamente conversando com a esposa de Naamã, ela passou a ter conhecimento do problema de saúde que Naamã ele enfrentava. Irmãos, e quando aquela menina tomou o conhecimento, ela não perdeu a oportunidade. Ela abriu a sua boca e ela disse: ah, se meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, né, ele certamente o restauraria da sua lepra. Né? Aquela menina tinha muitos motivos para odiar Naamã, porque ela foi tirada do seio da sua família, foi levada para a casa de Naamã para ficar a serviço na casa de Naamã. Ela tinha todos os motivos para guardar raiva de Naamã, para guardar rancor de Naamã, mas aquela menina, ela resolveu perdoar. E nós sabemos, irmãos, que a raiva e o rancor, quando são guardados no coração, elas fazem mal, mas para quem guarda, não é verdade? Isso aí é comprovado pela medicina. Isso causa problemas de saúde, são causas de doenças, né? E aquela menina, ela nos dá um exemplo muito grande quando ela resolve falar do Deus de Israel para a esposa de Naamã. Ela levou salvação, palavra de salvação para a casa de Naamã. Né, meus irmãos? Naamã tomou conhecimento do Deus de Israel
através dos lábios de uma menina. E o mundo precisa tomar conhecimento de Deus através da minha e através da sua vida. Porque Deus não nos levantou como atalaia. Nós somos boca de Deus aqui nesta terra. Eu quero dizer que você é boca de Deus aonde você trabalha. Eu quero dizer que você é boca de Deus aonde você estuda, na faculdade, na sua casa, no meio da vizinhança. Deus, Ele conta com você, comigo e contigo, né? A palavra, primeiro ela fala com quem prega, né? Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, 15 a 20 anos atrás, lá no meu trabalho, eu comecei a falar do Evangelho para um rapaz, um amigo meu, colega de trabalho, e ele tinha problema de bebida alcoólica, assim como eu já tive também. E ele falava para mim, eu bebo porque eu quero, no dia que eu quiser parar, eu paro. Eu digo, não, você não consegue, porque eu já bebi, eu sei. Sem Jesus a gente não consegue. Eu falei, faça uma visita à igreja, né? Não é para ser crente não, é para você ouvir a palavra de Deus, né? E uma certa vez, uma segunda-feira, ele falou, olha, eu fui na Batista. E eu falei, e aí, que benção, e aí, gostou? Ele falou, rapaz, eu achei o culto muito parado. É mesmo? Eu falei, visita outra, né? Tem o Deus é Amor, tem Igreja Barulhenta, tem as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, né? Talvez você se identifique. Aí ele foi na Assembleia na outra semana. Ele falou, opa, eu gostei. Falei, então vai indo, né? Aí começou a escola dominical, ia de vez em quando, e começou a ir para o culto. Daqui a pouco ele disse, rapaz, eu acho que eu vou ficar naquela igreja. Olha que maravilha, né? Glória! Aí, resumo da história, né? Ele aceitou Jesus, né? Deus batizou ele com o Espírito Santo, e hoje ele é presbítero da casa de Deus. Que coisa linda, né? Deus usa ele, irmão, num mistério grande, né? De revelação, que ele revela até o nome da pessoa. Deus dá a ele o nome da pessoa, né? Coisa linda, né? É assim que Deus faz, irmão. Mas por quê? Tudo partiu de uma conversa, né? E se eu não tivesse falado para ele? Não é verdade? Ele não ia ouvir a mensagem do Evangelho, não ia se interessar por Jesus. Então, irmão, nós temos o dever de falar do amor de Deus, né? Convida para ir na igreja, traz uma palavra de ânimo e de consolo. Aquela pessoa vem naquele dia, Deus usa o pregador, fala com aquela pessoa, ela aceita Jesus. Aí, há uma pedrinha aí na sua coroa. E aquela menina, ela não perdeu a sua oportunidade. Ela falou do Deus de Israel. E nós temos da parte do Senhor uma ordem, né? Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Isso é ordem, não é pedido, não, é uma ordem do Senhor, né? Então, irmãos, a oportunidade que tiver, fale do amor de Deus, né? Fale das maravilhas do céu, dê o seu testemunho. Não é difícil falar do amor de Deus. Tem gente que diz, não tem um dom para evangelizar. Dá um folheto. O folheto faz toda a diferença, né? Convida para a igreja, fala, Deus tem obra na sua vida, Jesus te ama, está aqui esse folheto lido na palavra de Deus. Essa semana eu estava lendo sobre um dos baluartes da Assembleia de Deus, pastor, Paulo Leva Macalão, disse que ele se converteu através de um folheto que foi trazido pelo vento. Olha que coisa tremenda, né? Às vezes a gente dá um folheto e pensa que não aconteceu nada, não é verdade? E aquela pessoa, através daquela mensagem, vai como uma flecha no coração. E quem foi Paulo Leva Macalão? Um baluarte da Assembleia de Deus, junto com outros homens de Deus, né, irmãos? Mas tudo começou através de um folheto, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram também o testemunho do cantor Matos Nascimento. Ele foi convertido através de um folheto que ele ganhou, né? E ali, através daquele folheto, Deus falou com ele, ele se converteu ao Senhor Jesus. Então, irmão, não é difícil evangelizar. Não sei falar, dá um folheto, faz um convite, né, irmão? Jesus tem uma obra, Jesus quer te levar para o céu. Quem é que não quer ir para o céu? Né, irmão? Fala de Jesus, entrega um folheto e deixa que o Espírito Santo, ele faz o restante do trabalho, né? Que a obra de convencimento é dele. E aqui, irmão,